Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Como é que foi a noite de vocês? Boa? Acho que eu dormi um sono só, né? Acho que eu acordei às 5 da manhã, no horário que eu acordo. Hoje é feriado, eu esqueci de alterar a hora do despertador. Deixar aqui com vocês, compartilhar com vocês uma leitura que estou fazendo, que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, tá bom? Ó, primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 6 até o verso 9. Mas o versículo que nós vamos fazer ênfase é o versículo de número 7. Mas vamos fazer uma leitura um pouco em outros versículos para que nós possamos compreender melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha a leitura. O verso 7. Vamos ler o verso 6. Vamos ler o verso 5 também. Ó. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tá aí Paulo se dirigindo aos jovens naqueles dias. E o cenário não era bom porque havia muita perseguição religiosa, a rejeição ao cristianismo, e os jovens estavam no meio dessa confusão toda, né? Vendo seus pais sendo assassinados, mortos, porque o evangelho era rejeitado. O Evangelho de Cristo pregava uma forma nova de relação entre as pessoas. Uma forma nova. Havia muito ódio e Jesus agora chega desconstruindo esse estado de raiva entre as pessoas daquele tempo. Para entendermos um pouco, temos que estudar essa parte com mais calma, fazendo uma busca nos históricos, e nós vamos entender que o cenário naquele momento não era bom. Paulo, procurando confortar os jovens, ele dirige essa palavra não só aos jovens, ele também aqui, se você ver aqui, ele também dá um conselho, no versículo 1, capítulo 5 da primeira carta. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, Cristo, né?
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nesse contexto, o apóstolo Pedro, ele discorre e, chegando no versículo 7, ele: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom dia, Ronaldo Mindas. Os jovens, por natureza, ele já é ansioso, o jovem. O jovem, por natureza, ele já... O ser humano, não só o jovem, o ser humano, como num contexto humanista, né? Ele já, caracteristicamente, ele já é ansioso. Edivaldo Leal, bom dia. Ele já é ansioso. Então agora, quando o jovem ele chega numa idade, adolescência, vem as vontades, o desejo de ter, passa a gostar da outra pessoa também. E por ele não ter um controle ou não ter o costume da vida, porque é um ser humano ainda em crescimento, apesar de estar na fase da adolescência, é muito comum você ver os jovens agirem por impulso, quando vê, muitas coisas já foram estragadas, porque simplesmente agiram por impulso, simplesmente agiram e não querendo esperar, certo? Então, imagine os jovens daquele tempo, do tempo de Pedro, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro a combustão, aviões, celulares, smartphones, computador. Não tinha assim as ruas pavimentadas, certo? Há 2.400, 2.000 e tantos anos atrás, no tempo de Cristo, Jesus já tinha ido. Quando Pedro escreveu essa carta, Jesus já tinha morrido na cruz e já tinha ido. Só que nesse período dos primeiros 60, 70, 90 anos da igreja, foi um tempo difícil, de muita perseguição e rejeição. E com isso os jovens sofriam com isso, sofriam as restrições de muitas coisas, principalmente quando ele era identificado como cristão. Havia uma resistência em aceitá-lo, e isso deixava os jovens frustrados. Então agora o apóstolo Pedro, ele orienta os presbíteros, da igreja primitiva também, a cuidar dessas pessoas com muito zelo, com paciência. Quando você vê aqui no versículo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas por voluntariedade. Ou seja, o ser humano, ele precisa, né, ser levado aos pés de Deus, mas não na força. A pessoa precisa, né, mas o que ele falou aqui? Mas ele precisa voluntariamente aceitar. Paulo, ou apóstolo Pedro, estava dando um conselho aos irmãos presbíteros daquele tempo, tomando conta da igreja. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem tendo domínio sobre as pessoas. E então, quando o apóstolo Pedro chega na parte que ele fala diretamente para os jovens, no versículo 5, ele diz: semelhantemente vós jovens, olha o que ele diz, sede sujeitos aos anciãos, ou seja, respeitosos com as pessoas mais velhas. Sede também todo sujeito uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Já lá no versículo 6, o que ele fala? Humilhai-vos, jovens, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Paula Pedrone, bom dia. Aí, olha só, sede sóbrios, ou seja, a sobriedade é você ter controle de si mesmo, é você ter controle daquilo que você está fazendo. Mesmo que você, o jovem, por ser um ser humano ainda em conhecimento, ele é muitas das vezes seduzido a fazer certas coisas que não era para ele poder fazer. Aí, o que acontece? Olha lá, ó, sede sóbrio, ou seja, mantenha o controle. Vigiai, ou seja, estai atentos. Tudo que está ao seu redor, você precisa estar atento. Vai me fazer bem? Vai me ajudar? Vai me prejudicar? E quanto ao meu futuro? E se eu entrar nessa situação, nessa onda, será que no futuro eu vou estar bem? Será que isso não vai me prejudicar na minha velhice? Então existe todo um contexto observatório que nós precisamos fazer em torno de nós, porque é a nossa vida que está em jogo. É a sua vida, jovem, que está em jogo. Olha lá, olha só. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha só, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É dureza. Então, seja a moça ou o rapaz, ele precisa ter cuidado com a sua vida. Cuidado com os convites que te fazem. Não tem problema não. Ninguém está vendo, seu pai, sua mãe não está vendo. Se ele pertence a alguma igreja, não. Os irmãos não estão vendo. Toma um golinho. Experimenta isso aqui. Vamos conhecer fulano, conhecer Beltrano, ele quer sair com você. Então existe todo um contexto que nós precisamos ter para que nós possamos ter uma vida tranquila no futuro. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o Salomão, quando escreveu, ele disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha mais nele contentamento. Ou seja, quando a pessoa envelhece, ele já não tem prazer de viver mais. Ele já não tem prazer pela vida, porque já passou por tantas coisas, tantas escolhas erradas, tantos lugares que ele deveria ter evitado, que complicou ou atrasou o processo da sua vida. E agora ele está frustrado. Envelheceu e está frustrado, triste consigo mesmo. Aí, ó, no qual resisti firmes, né? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, jovem, eu te dou um conselho. Seja jovem, seja senhor ou senhora. Temos que controlar a nossa ansiedade. Nenhum ser humano, todo ser humano, ele tem um pouco de ansiedade. Diante das situações, nós controlamos a ansiedade, mas ela existe na gente, tá? A ansiedade, se ela subir do seu nível controlável, a gente toma decisões precipitadas. A gente quer fugir, arruma um namorado, gostei dele, papai e mamãe aconselha. E pra gente dar um tempo, ter cuidado, a gente quer fugir com o namorado ou com a namorada. Passamos a discutir com os pais, aqueles são nossos progenitores, aqueles que cuidam da gente, passamos a discutir com eles e entendemos que eles estão atrapalhando a nossa vida. Então, temos que tomar muito cuidado nas nossas decisões, tomar muito cuidado nas ofertas que recebemos. As aflições, elas vêm. Talvez você está em busca de alguma coisa. Eu já fui jovem também, tive vontade de ter muitas coisas na minha vida de jovem, não tive, né? Vim conquistar essas coisas depois que eu já estava adulto, casado. Alguns até disseram, depois que você casar você não vai conseguir nada, né? Então,
Na minha juventude, eu também passei pelas mesmas coisas, eu tive ansiedade, tomei decisões precipitadas também, mas quando eu percebi que isso estava me prejudicando, eu pisei no freio e falei, não, peraí, eu vou buscar conselho. Busquei conselho com pessoas idôneas, não é qualquer pessoa, tem pessoas que te dão conselho para você se afundar mais. Procurei conselho com pessoas idôneas, que me aconselharam, e é um processo que temos que fazer. É um processo que se constrói todos os dias. Por isso que a ansiedade ela vem e toma conta da gente. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz coisas difíceis de se reparar. E as decisões que tomamos, elas vão nos marcar pro resto da vida. Por isso que é muito importante, em algumas áreas específicas da nossa vida, nós termos cuidado quanto a tomarmos decisões. Porque essas decisões que vamos tomar, algumas delas não têm retorno. Eu posso colocar um remendo, mas nunca ela vai sair da minha vida. Eu vou remendar. Eu vou fazer aqui, não, eu vou ajustar aqui, mas não, tem certas decisões, áreas específicas da vida que não tem retorno. Vamos carregar os reflexos disso para o resto da vida. É melhor as pessoas nos chamarem de antiquado, de atrasado, de quadrado, tá? Eu morei perto de uma menina em Itaoca, aí, perto de um vizinho, quando eu morava em Itaoca. E eu vi aquela moça, ela chegava da escola, ia para a mesa de estudo, ia lá, a mãe dela, lá para as 5 e tanto da tarde, levava o café dela, ela lá para as 7 da noite descia, tomava um banho, voltava lá depois de uma certa hora, de 1 hora e pouca, e entrava no estudo e só saía lá para as 11 horas. Isso não é uma regra, eu estava observando a moça. Eu não precisava ficar na minha casa olhando para ela, vigiando ela, não. Um dia observei o horário, outro dia observei a hora que saiu, porque eu atendo empresas e saía fora de hora, e estava ali a moça. Ela estudando ali. Alguns coleguinhas diziam que era bobagem aquilo, mas você que ela passou em primeiro lugar. Ela passou em primeiro lugar, certo? Faculdade integral. Então, mesmo que as pessoas nos chamem de quadrado, de atrasado, é melhor a gente ficar com essas coisas, porque as coisas que nos elevam, elas precisam ser trabalhadas, certo? Então, a ansiedade, nós precisamos evitar ela como? Buscando orientação, certo? Eu sei que muitos jovens, quando chegam a determinada idade, querem ter seu emprego, para comprar suas coisas, querem ter suas coisas certinho, querem comprar aquilo que precisam, e às vezes não conseguem emprego, gera aquele grau de ansiedade muito grande, e a pessoa acaba tendo uma tristeza. Eu já presenciei eu lido com jovens há muitos anos. Muitos anos, jovens estão à minha volta, e sempre algum precisa de um conselho, nós estamos ali para ajudar, para aconselhar, né? E para que ele possa ter sucesso, aí, essa moça ou esse rapaz. Então, a ansiedade ela precisa ser controlada. Existem coisas que nós precisamos adiar, porque talvez não é o momento de nós aceitarmos aquilo, que pode trazer prejuízo à nossa vida. Então, qual o conselho do apóstolo Pedro? Né? Sede sóbrios, ou seja, em todo o tempo, mantenha o controle de si mesmo. Mesmo que tudo está caindo ao seu redor, mantenha-se o controle. Vigiai, ou seja, estai atento a tudo e observe tudo. Se é perigoso, se é bom, se é ruim, se vai fazer mal, se vai atrapalhar, vigiai. Porque o diabo, ele é invisível, você não vê. Ele anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Jovem, essa palavra foi diretamente para vocês, mas eu dedico ela a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, que o interesse aqui é compartilhar as bênçãos de Deus na vida das pessoas, tá bom? Vou orar por você. Querido Deus, eterno Pai, eu oro por estas vidas, por esses jovens que estão aí na busca dos seus ideais,
para que eles tenham o controle da sua ansiedade, para que eles estejam sóbrios, para que eles possam vigiar e não sejam tragados, ó Pai, pelas ofertas do inimigo que destrói a nossa alma. Pai amado, abençoa todas as famílias nesse dia, abençoa, ó Pai, esse feriado, para que as pessoas ao saírem possam ir e voltar bem, livres, ó Pai, de todo tipo de perigo, acidente. Pai, livra-nos da violência. Guarda, Pai querido, cada ser humano nesta manhã. Abençoa o nosso país. Abençoa, Pai, os nossos irmãos e amigos. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos falamos na próxima.